Seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Insights. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, eu sou a André Espírito Santo, sou eu que estou no comando desse programa e eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, porque quando você se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, você acompanha as postagens, o nosso conteúdo de valor e você também ajuda o nosso canal a escrever. Gente, se você entende um pouco de rede social, você sabe muito bem que o algoritmo só funciona a nosso favor quando você se inscreve, quando você curte. Também coloca aqui a sua sugestão aqui nos comentários para que a gente possa, além de receber pautas, a gente saber como é que está indo o programa. Isso é fundamental para nós. Tudo bem? Então, agora a gente vai começar o nosso episódio. Eu tenho o grande prazer de hoje receber aqui no nosso programa uma pessoa que vai falar sobre liderança feminina, a Adriana Firmo. A Adriana é carioca como eu. Olha, gente, eu não tenho sotaque, mas a Adriana tem, viu? A Adriana é engenheira, é uma profissional que tem uma carreira sólida aqui no Brasil e no exterior, atuando na alemã Kion Group. É uma fabricante de equipamentos e ela é detentora das marcas Steel e Linde. Ter a Adriana aqui, para quem não... Vocês vão conhecer a Adriana, né? Para mim é um grande privilégio. Primeiro, porque eu conheço a Adriana há alguns anos. Segundo, porque além de uma executiva acessível, ela é vice-presidente de vendas e serviços da Kion no Brasil, né? E ela está em plena atividade nos debates de ESG e ela abraçou uma causa muito nobre, um propósito muito nobre, que é incentivar as mulheres a assumirem papéis de liderança no ambiente corporativo. Gente, para quem acompanha um pouco sobre isso, sabe que não é fácil. Inclusive, antes de começar aqui o programa, nós estávamos justamente falando de causos de liderança feminina ignorada ou apagada. Não é mesmo, Adriana? Seja Isso muito mesmo. Bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Poxa, eu que agradeço, André. Imenso prazer estar aqui com você, uma querida carioca conterrânea, né? Não tem sotaque. Mas... Não tem sotaque, mas eu não tenho tanto sotaque assim mais não, mas não dá para disfarçar muito não. Então... Mas obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Espero que a gente tenha aqui momentos que sejam de bate-papo mesmo, que eu consiga, junto com você, despertar nas mulheres também que estão nos assistindo, né? E naqueles que convivem com essas mulheres, o bichinho, assim, da vontade de efetivamente ter coragem de assumir cargos de liderança nos locais onde elas trabalham, seja empreendendo, seja trabalhando em empresas, sejam empreendedoras naturais ou empreendedoras de carteira assinada também. Exatamente, né? Que isso hoje em dia também é muito comum. Com certeza. Agora, Adriana, você não foi sempre uma pessoa que ocupou um cargo de alto nível nas empresas, Não. né? Hoje você é vice-presidente, é um Sim. cargo importante. Uhum. Conta pra gente como é que foi essa sua escalada, né? Rumo a ser uma executiva tão respeitada aqui no nosso Brasil. Sim, eu vou começar um pouquinho antes da minha história, quando eu entrei para a faculdade de engenharia. Eu sou engenheira mecânica e quando eu entrei para a faculdade de engenharia, eu não sabia muito bem o que eu queria ser. Eu sabia que eu queria ciências exatas, porque eu gostava da física, da matemática. Antes eu tinha tentado fazer comunicação social, eu me formei muito novinha no ensino médio, com 16 anos, no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Muito famoso. E entrei para a comunicação social porque eu gostava de gente, gostava de falar, mas gostava muito das ciências exatas também. Fiz um período de comunicação social, falei, não é isso que eu quero da minha vida. Eu preciso da matemática, da física, da lógica. E decidi fazer engenharia. E fiz faculdade, passei para uma universidade federal e comecei a fazer engenharia e escolhi engenharia mecânica. E na minha turma tinham 3 mulheres e 48 rapazes. Já começa por aí, né? Então, ali começou a minha vida realmente de galgar no mundo das exatas, no mundo da engenharia. E quando eu me formei, eu estava na área de petróleo e gás. Uhum. Eu fui contratada pela empresa onde eu era trainee, que era uma fábrica de válvulas hidráulicas e pneumáticas, que era uma subsidiária da Petrobras, no Rio de Janeiro. E lá eu comecei como engenheira de produto. Então, não comecei como vice-presidente de forma nenhuma, né? Era uma engenheira recém-formada de produto, adorava o que eu fazia. Dali eu tive uma pausa, porque eu achava também que eu tinha que exercer a minha vocação nata. Minha mãe é professora, meu pai era professor, e eu gosto muito de lecionar, e fui fazer um mestrado na UFRJ. Fiz mestrado na COP, em Engenharia de Produção, em Pesquisa Operacional.
ia seguir a área acadêmica quando eu fui chamada por um colega meu, que estava nessa empresa que eu estou até hoje, estava na área de qualidade, e me chamou: Adriana, tem uma vaga na empresa para a área de pós-vendas. Você quer se candidatar? E nessa época, eu já estava casada, já tinha o meu filho Caio, que é o mais velho, que está com 26 anos hoje. Eu sou mãe do Caio, de 26, e do Vicente, de 21, tá, gente? E nessa época, eu estava querendo voltar para o mercado de trabalho. Já tinha concluído minha tese de mestrado, eu estava quase entrando na UFRJ como professora convidada, já tinha exercido como professora convidada durante 6 meses, mas não era bem aquilo que eu queria da minha vida, né? E aí, quando surgiu essa oportunidade para a indústria, eu falei: opa, quero voltar para a fábrica, eu gosto de fábrica. Voltei para a fábrica, fui contratada como engenheira de desenvolvimento de peças, e ali eu desenvolvi os 25 anos da minha carreira, onde eu estou até hoje. Então, nunca pedi uma promoção, as promoções sempre vieram. Eu comecei nessa área de pós-vendas, depois eu fui ainda para a área de pós-vendas como engenheira de desenvolvimento de peças, passei pela área de engenharia de pós-vendas, depois engenharia de aplicação, depois supervisão técnica de vendas, área comercial, assumi a gerência geral da empresa em 2007 e vice-presidência da empresa há 4 anos atrás, é onde eu estou hoje, atendendo aqui pelas áreas, responsável pelas áreas de vendas e serviços do Brasil, do Grupo Kion. Foi vamos dizer assim, você foi avançando na sua carreira, né? Quer dizer, isso. Engenharia, normalmente, é que agora a coisa deve estar mudando um pouco mais, mudou. Mas era tradicionalmente masculino, uma área tradicionalmente masculina. Mecânica, né? Então, mais masculina ainda. Né? Como eu te disse, eram 3 meninas e 48 rapazes, né? Meu marido, que está comigo há 34 anos, que a gente está junto, ficou amigo dos meus amigos, porque não tinha jeito. Não tinha como não ficar. O meu grupo de amigos não era sair com as amigas, era sair com os amigos, né? Porque os meus amigos eram todos homens. Mas hoje, se você for numa faculdade de engenharia, as meninas estão bastante presentes. Você já vê, vamos dizer, 60% homens na engenharia mecânica, 60% homens, já tem 40% de mulheres, né? Em outras engenharias, não. Em outras engenharias, você já vê mulheres aí já entrando para a faculdade, já querendo seguir as ciências exatas, que era e sempre foi, tradicionalmente, uma área extremamente masculina. E, Adriana, o que você acredita isso? Na verdade, como você foi considerada hoje uma liderança feminina, né? A gente percebe aí nas áreas que você atua, em associações, em vários frentes que você trabalha, a gente vê como é que você vê hoje em dia esse avanço da mulher. Quer dizer, você acabou de falar de um dado importante, né? 60-40 no curso universitário. Predominantemente, sempre se fala que as mulheres ocupam o maior número de cadeiras nas universidades, ou seja, elas estão mais na área de educação, né, do que os homens. Mas houve uma transformação para a gente mudar disso. Hoje em dia, as empresas falam muito de ESG, onde a parte de desenvolvimento social, as boas práticas do social, envolvem também esse tipo de desenvolvimento, diversidade e inclusão. Trazer esse assunto. Como é que você tem visto isso avançar hoje, no meio em que você atua? Hoje a gente está no ano de 2023, André, eu acho que nós estamos numa jornada ainda no mundo corporativo, falando especificamente do mundo corporativo. Isso. E nós estamos numa jornada para que a gente tenha efetivamente o S do ESG sendo praticado em sua totalidade. E no que diz respeito à liderança feminina, que é o nosso tema aqui da conversa, ainda tem muito o que se fazer. Por que eu realmente decidi abraçar essa causa? Porque eu pensei, olhando uma reunião em que eu estava, alguns anos atrás, eu falei, puxa vida, somos tão poucas mulheres ainda, né? Eu fui num encontro, que é um summit da Kion mundial, em Stribo, na República Tcheca, e isso foi em 2015. Era o encontro dos 500 maiores executivos da empresa, eles fazem um encontro anual para isso, e dos 500 executivos só tinham 17 mulheres. Nossa, é muito representativo, 500 para 17 é quase nada. Era quase nada naquela época, e aquilo me impactou bastante, porque nós éramos a atração do evento.
Olha. E fizeram um vídeo conosco, porque, nossa... E ali nós sentimos uma vontade muito grande, até dos colegas executivos também, que mais mulheres estivessem presentes. E isso é uma jornada realmente aqui, para mim, é um grande exemplo de uma empresa que leva muito a sério a inclusão. E em 2016, quando a Kion comprou a Dematic, que é o nosso braço de automação, aí sim nós somos mais mulheres, porque aí vieram todas as meninas dos Estados Unidos, que realmente já era uma presença marcante, a presença feminina na Dematic, e se juntaram a nós. E hoje no Summit já somos mais de 200 mulheres. Olha. Né? Então isso é muito bom. Mas isso ainda é uma jornada. Eu vejo que ainda tem um caminho grande para se percorrer. Existe, sim, o preconceito ainda, infelizmente, mas existe já uma conquista muito grande das mulheres para ocupar posições de trabalho de liderança nas empresas. Mas basta elas quererem também, porque muitas mulheres não querem. Ou elas têm medo, elas acham que não são capazes, acham que não vão dar conta. Existem também aí aquelas que se acomodam porque não querem brigar por isso. Não, nós temos que brigar, sim. Nós estamos ali para que a gente assuma o que a gente realmente quer fazer. Então, o que eu vejo hoje, tendo como exemplo a minha carreira, eu fui conquistando as posições que eu atuei porque eu gosto muito do que eu faço e eu demonstrava isso e isso era traduzido na competência das entregas que eu fazia. Então, as promoções vieram por conta disso. Isso é muito relevante. Você acabou de falar num assunto assim, as entregas que você fazia. Porque muitas vezes essa questão das entregas que uma mulher faz, já vi muitos casos de roubaram a minha ideia, dei uma ideia numa reunião, um homem pegou e levou primeiro do que eu. As empresas, quando elas se preocupam com o tema da diversidade e inclusão, uma preocupação que nós, do time de comunicação, temos é quando as empresas acham que ter homens e mulheres vamos dizer assim, é o máximo daquilo que é a diversidade e inclusão. Não, olha, 50%, 50% então a gente é diverso, sim, mas a diversidade não diz só respeito de gênero, né? Ela diz respeito a muito mais coisas. E dentro desse gênero, por exemplo, não tem nenhuma mulher em posição de liderança. Isso é preocupante, porque não tem representatividade. Os debates em torno de diversidade e inclusão sempre dizem o seguinte, que existe no time, no board, na liderança mesmo, no alto escalão, um representante de pessoa preta? Existe uma mulher? Não, mas a gente tem supervisor, coordenador. Então, isso preocupa muito, principalmente em tempos de ESG, né? Verdade, verdade. E falando sobre isso que você acabou de citar, André, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Isso. Eu fiquei muito feliz esse ano, porque a empresa que eu trabalho, que é onde eu amo trabalhar, ela nomeou agora recentemente uma mulher para o board da Kion, para o mais alto escalão de executivos da Kion, que é a Valéria Gargiulio, que é a nossa Chief of People and Sustainability Officer. Ela é uma argentina, América do Sul, representando a gente aqui na América do Sul. Então, é a diversidade também. Porque é a diversidade cultural. A nacionalidade é uma diversidade. Ela trabalhou 30 anos na Mercedes-Benz, mora muitos anos na Europa, mas já morou em Portugal, na Espanha, tem uma cultura muito, muito vasta. E é a nossa chefe de gente. Então, assim, isso é muito bom para nós. E o objetivo, o propósito de vida da Valéria é promover a diversidade, mas não no sentido simplesmente de falar da boca para fora, com ações específicas mesmo. E é o que você disse, diversidade não é só questão de gênero, ter 50% de homem e 50% de mulher. Diversidade é você poder contratar uma pessoa preta, né? É você poder contratar uma pessoa que tem uma direção sexual diferente. Isso. E tudo bem. Nós somos seres humanos, todos nós somos. E viver com isso pacificamente, né? E fazer com que a empresa cresça com essa diversidade, porque a empresa cresce com a diversidade. Exatamente isso é muito importante da gente saber. Recentemente, até teve numa das redes sociais que eu acompanho, um garotinho que não tinha mão
que tinha nascido sem a mãozinha. Na televisão, a Garota do Tempo também não tinha uma das mãos assim. E aí, ó, representatividade. Na verdade, o que todos nós queremos é representatividade. Sim. Você não quer trabalhar numa empresa onde você só tem pessoas do mesmo nível como você. Sim. Já peguei, por exemplo, times de manutenção onde todos eram pessoas pretas. Aí você fica assim, poxa, mas será que só esse cargo que eles conseguem ocupar? Mas nessa mesma empresa, o diretor de pós-vendas era uma pessoa preta. Então. Entendeu? Então, assim, o que ele me disse? Todos os meus colaboradores da área de manutenção têm faculdade. Ele falou, eles são todos muito especializados e todos falam inglês. E todos eu já levei para a nossa matriz que fica na Europa. Olha que legal. Isso é aplicabilidade. Sem dúvida. Quer dizer, todos têm a mesma oportunidade. Sem dúvida. Né? Quer dizer, ele foi garimpar pessoas de um nível, de alto nível, pessoas com estudo, com capacidade para entrega. Na verdade, aqui, né, você falou uma coisa importante, a entrega, ela é relevante. Muito, né? Muito relevante, muito relevante. E falando sobre as mulheres, né? O que eu vejo também nesse meio que eu convivo, que é um meio bastante masculino, a indústria de bens de capital ainda é uma indústria masculina. Ainda é. Talvez outras não sejam tão masculinas, mas o nosso meio é bastante masculino. É que as meninas querem assumir. As meninas estão com vontade de assumir a liderança. Elas só precisam de um empurrãozinho, né? E às vezes elas precisam de alguém que já tenha passado por isso e vá lá, vem comigo, eu te dou a mão, vamos lá, vamos juntas, né? Nisso daí. E eu digo para você citou um exemplo. Às vezes as mulheres relatam que elas deram uma ideia e um homem roubou a ideia dela. Rouba de volta, gente. Muito boa, né? Vai deixar? Não deixa, não. O que é isso? A gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, como mulher, a gente vai lá e faz. Porque o que o mundo corporativo tem que o nosso jeito feminino não pode fazer? Não faça. E uma outra coisa que eu sempre falo para as meninas, Andréia, você pode ser líder, você pode ter um cargo de liderança de altíssima complexidade e importância e você não precisa perder a feminilidade. Isso é importante. Você não precisa ser masculina para ser uma líder feminina. Então, isso as mulheres ainda confundem muito. Seja mulher, gente. Use a natureza que nos deu, né? Sim, que Deus nos deu, de ser amorosas. Nós somos mães, nós somos mulheres, nós temos a sensibilidade. Usem essa natureza a nosso favor e ao favor das pessoas com as quais vocês convivem. Isso quebra qualquer preconceito, qualquer falta de empatia que você possa ter. E eu falo para você que não é só aqui, em qualquer lugar do mundo. Nós somos seres humanos, né? E nós, como mulheres, temos esse benefício, né? De nós ainda termos a natureza materna, natureza feminina, acolhedora, dócil. Sejam dóceis, não percam a feminilidade, não percam a doçura. É possível. E é possível você dar ordens de uma maneira, falando da maneira literal, né? Coordenar, dar tarefas, sem você precisar ser arrogante, sem você precisar falar alto. Simplesmente lidere por exemplos, né? Exato. Você tocou num ponto que eu acho muito importante. Quando a gente assessora C-levels, né, na parte de comunicação, existe uma preocupação com alinhamento de discursos, né, mas também com essa diferença que você acabou de apresentar, né? Algumas mulheres apresentando essa questão, essa necessidade de se impor para parecer forte. Mas a gente tem tratado a questão da liderança com uma situação assim, o líder, ele também é uma pessoa, ele também é gente, ele também tem as suas vulnerabilidades. Né? Evidentemente que ele tem que estudar e se aprimorar, porque ele tem que liderar pelo exemplo, como você falou. Mas, acima de tudo, hoje os líderes são grandes comunicadores. Hoje a liderança precisa ser comunicadora, porque ela só vai liderar pelo exemplo se ela praticar. Ela só vai ter alguns elementos ali da liderança que são importantes caso ele saiba se comunicar. Tocando no assunto específico da comunicação, como foi que você, Adriana, se preparou
percebeu que você precisava melhorar a sua comunicação? Você teve conflitos com a sua jornada de liderança feminina? Você teve conflitos no comando da sua equipe que você precisou olhar para dentro de si? Olha, eu preciso melhorar a minha parte de comunicação? Vários conflitos, né? E assim, Andréia, é um aprendizado. E a maturidade tem me ajudado bastante. Porque quando nós somos muito jovens, a gente quer, na verdade, a gente tem aquela ânsia por crescer na carreira. Eu gostava muito e gosto muito até hoje do que eu faço, mas queria muito conquistar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero fazer mais. Isso para mim é pouco, eu quero mais. Não no sentido ganancioso de querer aparecer, mas de querer mais, de querer entregar mais, de querer me envolver mais. E às vezes você passa por certas situações em que você precisa escutar mais para que você consiga comunicar melhor. Então, ouvir é muito mais importante do que falar. Sim. E nós não ouvimos. Nós não ouvimos. Nós escutamos, mas nós não ouvimos as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa está falando na sua frente e você está pensando em outras coisas. Eu estou pensando lá no fulano de tal, que eu tenho que entregar não sei o quê, e aquela pessoa está falando com você. Quanto você consegue absorver da fala de alguém que está ali na sua frente, de um colaborador seu, que quer te trazer uma ideia, quer te dar uma sugestão, que às vezes pode ser a salvação para um determinado problema, e você simplesmente não ouviu. Você está ali olhando, mas você não está ouvindo. Então, a comunicação, ela parte muito, eu aprendi muito com isso, a ouvir mais para poder comunicar melhor. Eu passei por várias situações em que puxa, mas como que a pessoa não entendeu o que eu falei? A questão é a seguinte, que comunicar, o seu óbvio não é o meu óbvio. E comunicação não se trata do que eu digo, mas sim do que você entende. Exato. Aquela antiga frase do que eu não sou responsável pelo que você entende, mas sim pelo que eu digo, aquilo ficou lá no passado. Lá no passado. E comunicar cada vez mais é super importante, ainda mais nessa sociedade que a gente fala que é a sociedade 5.0. Sim. É a sociedade dos meus filhos, 100% conectados o tempo todo. Aqui no estúdio, a galerinha jovem, né, que está comandando tudo isso aqui, 20 anos, da idade do Vicente, que tem 21, o Caio, que tem 26. Então, como é que você comunica com essa sociedade 5.0? Me perdoe. Como é que você tem que se adaptar a esse tipo de comunicação? E também, é o que a gente estava conversando, são várias gerações dentro do mesmo microcosmos. Sim. Então, eu tenho gerações na empresa que são mais velhos que eu da minha idade, mais novos que eu um pouquinho, e tem aqueles que são da geração Z, né? Que eles chamam X, Y, Z, sei lá quais são os nomes agora. Agora tem tudo tem que o é pessoal, letra do os alfabeto. millennials aí, que é o pessoal millennials. aqui do nosso, que nem o nosso operador aqui da mesa, o Tiago, tem 20 anos, gente. Exatamente, uma graça. E como que você comunica com essas diversas gerações? Então, eu digo para você que a maturidade me ajudou muito, aprendi bastante. Aprendi a escutar as pessoas, né? A ouvir e escutar, não só escutar, mas ouvir também o que elas estão falando. E com isso, tentar comunicar cada vez melhor, com muita clareza. E não ter vergonha de perguntar quando você não sabe. Isso é muito importante para a clareza de comunicação. Então, eu deixo as pessoas muito à vontade comigo. Se você não estiver entendendo, pode parar a hora que for e me perguntar o que você quiser. Não tenha vergonha. Toda pergunta é válida. Todas as reuniões que eu faço são assim. Todas as perguntas são válidas, não existe pergunta idiota, não existe pergunta ruim. Todas as perguntas são válidas. Então, com isso, você consegue quebrar um pouco daquela angústia, né? daquela ansiedade que as pessoas têm na hora de fazer uma reunião ou porque estão falando com alguém que se acham, né, muito mais importante do que elas. E aí a comunicação flui, que é uma beleza. Eu acho que, quando começamos o nosso bate-papo, você falou assim, as mulheres, elas querem liderar, elas querem colocar a sua ideia na mesa, elas querem trazer seus resultados, né, entregar seus resultados. Mas o que você acha? Você acha que além daquele receio, talvez não querer o compromisso, ou talvez não saber como fazer o approach, você acha que a comunicação tem a ver com isso? Tem bastante a ver com isso. E o mais interessante é que muitas dessas mulheres são líderes nas suas casas. Sim. Elas são donas de casa, elas são mães, são esposas,
E você sabe que muitas vezes elas lideram a casa. Elas sabem o que tem que ter na geladeira, o que tem que comprar no mercado, o que tem que fazer com o filho. E quando chega na empresa, elas se apequenam, né? Então, o que a gente está procurando fazer? Comunicar, e também elas têm uma certa dificuldade de se expressar, que aí entra a comunicação. Sim. Essa dificuldade de se expressar, ela tem que ser desafiada. Nas empresas de boas práticas, elas precisam desafiar o corpo feminino para se expressar mais, para ter mais coragem de poder falar, para dar oportunidades para que essas mulheres falem também, para fazerem eventos específicos com elas, sim. Ok, você está separando, mas não é só questão de gênero. Não é questão de gênero, mas nós precisamos ter eventos específicos com as mulheres, sim. Na empresa que eu trabalho, tem um programa que se chama Female Mentoring. O Female Mentoring foi muito interessante, porque procurou-se fazer a divulgação do programa não como sendo um programa necessariamente porque o gênero feminino precisa de mentoria. Não, não é isso. É porque a mentoria feminina, ela aborda determinadas questões que uma mentoria normal não abordaria. Ela é mais direcionada, né? Mais direcionada para essas questões. O que te faz, por exemplo, não ter coragem de se candidatar a um cargo de gerente na sua empresa? Se você é tão competente, você sabe fazer, por que você não vai lá e se candidata? Não, mas o que vão pensar? Eu não tenho capacidade e tal. Então, existe a comunicação para as mulheres em si, é uma comunicação que ela tem que ser uma comunicação diferente. É uma comunicação que, dentro do contexto global que nós vivemos hoje, da nossa humanidade, ainda precisa ser feita a comunicação feminina, porque nós ainda somos poucas, ainda existem poucas mulheres no mundo corporativo em posição de liderança, então precisa sim ter uma comunicação diferenciada e estimular essas mulheres também a se comunicarem melhor. Na verdade, existe até uma cascata sobre isso, né? Porque é o seguinte, a gente trabalha com liderança comunicadora, incentivando os líderes, sejam eles homens ou mulheres, a ter um posicionamento, né? Alinhar o seu discurso para eles entenderem e poderem propagar a cultura corporativa. Mas para eles entenderem como se comunicar, como transmitir as diferentes mensagens-chave e motivar as equipes, comunicando-se melhor. Porque o público, você bem falou agora há pouco, o público numa empresa não é o mesmo. Você trabalha com pessoas 50 a mais, que estão numa área, de repente são seus pares, né? Estão num nível do escalão maior, mas também pessoas de chão de fábrica. Assim como você trabalha com o pessoal da área, sei lá, de tecnologia, que é um pessoal mais jovem, é um pessoal que fica no home office, por exemplo, que para cada público existe um canal de comunicação. Para cada público existe uma forma de você levar o conteúdo. Todos precisam entender a mesma mensagem. Exatamente. Né? Você não vai falar assim, olha, aqui na nossa empresa nós praticamos isso. Aí para o outro público, porque é mais jovem ou porque trabalha no híbrido, você vai falar assim, você vai mudar o propósito da empresa só porque ele precisa... Não, o propósito é o mesmo. O valor, tudo é a mesma coisa. Porém, você, considerando os canais de comunicação e a melhor forma de levar aquele conteúdo, você vai alcançar o seu objetivo, vai levar a mensagem e vai liderar. Sem dúvida. Isso aí você me lembrou minha mãe. Porque minha mãe foi professora durante 45 anos da vida dela. E nada mais é do que você adequar o seu discurso para a audiência que está ali. Sim. Minha mãe fazia muito isso, né? Ela sabia que para um aluno de ensino fundamental, ela não poderia falar algumas coisas que ela fala para o aluno de ensino médio, que tem maturidades diferentes, tem visões diferentes. Isso. E eu uso muito isso, né? Esse aprendizado que eu tive com minha mãe. Minha mãe é uma excelente comunicadora, foi uma excelente professora a vida inteira. Dona Elizabeth é conhecida como professora Dona Elizabeth. E eu lembro sempre disso quando eu tenho que falar para grupos na empresa. Para qual audiência eu vou falar? Não adianta, Andréia, por exemplo, apresentar gráficos de resultados, especificamente com indicadores e tal, para uma audiência que não vai entender aqueles gráficos. Exato. A minha comunicação vai ser muito falha. Porque é bonito apresentar um gráfico de PowerPoint assim, assado? Não é bonito, gente. Esquece isso. Esquece. É isso que tem que desmistificar nas empresas. Você tem que entender para qual audiência você está comunicando. Às vezes é melhor você não ter um slide de PowerPoint e simplesmente falar. Você vai ter muito mais sucesso e muito mais êxito na comunicação do que se você tivesse uma apresentação com 50 slides, bonitas, com gráficos, com não sei o quê, e aquilo não vai impactar
para aquela pessoa entender o que você está falando. Eu vejo muito esse problema no mundo executivo, no mundo corporativo. São muitos nomes bonitos, muitos termos, muitos anagramas, muitas siglas difíceis para explicar conteúdos fáceis da vida, do dia a dia. Então, são ondas, né? Parecem ondas de moda, assim. Agora a gente vai falar de ESG. ESG é uma coisa que sempre, vamos dizer assim, sempre existiu as melhores práticas em governança, em meio ambiente e na responsabilidade social. Qual a diferença? Que a governança, eu acho que veio mais forte primeiro, porque aí você teve a questão de compliance, você teve várias formas, né, de você poder trazer uma empresa para um nível mais alto na gestão, para que ela fosse transparente, para que ela soubesse dialogar com a sociedade e tivesse boas práticas para gerar negócio, né? Agora, a parte de meio ambiente nunca esteve tão em alta por conta das mudanças climáticas, porque a ONU está liderando uma série de compromissos com o mundo todo. Então, não só os empresários, como os líderes mundiais estão sendo levados a assumir compromissos para que a gente possa brecar uma parte dessas práticas negativas, né, que empobrecem países, empobrecem solo, matam a fauna e a flora. Ou seja, a gente está destruindo aqui o nosso planeta, né? E por isso as empresas, acho que o mundo empresarial, inclusive, traz algumas práticas, não é a maior parte ainda, né? Por exemplo, o pessoal da indústria química, a farma, esse pessoal está até liderando algumas iniciativas justamente porque são vamos dizer assim, são segmentos que tradicionalmente poluem, né? O pessoal da indústria química, por exemplo, eles têm que tomar um super cuidado, né? Para não poluir com o meio ambiente. Essa questão do ESG, ela também tá na parte de responsabilidade social, ela está abraçando a parte da diversidade, para que as mulheres, para que as pessoas, a gente chama de grupos minorizados, para que eles sejam olhados, para que eles tenham voz. Né? Sim. E isso no meio corporativo vem avançando cada vez mais. Vem avançando, mas precisa-se ter um cuidado para você não ficar somente nas palavras. E a gente ir para a prática, para a ação de verdade. Agora virou moda se falar em ESG. Todo mundo quer ser uma empresa ESG. Mas quem, na verdade, é uma empresa ESG? Quais são aquelas que realmente estão na prática, exercendo, literalmente, o significado das letras ESG? Ecoambiental, porque é environmental, que é o do ecoambiental, social, de social, e o G de governança. Eu vejo muitas empresas se dizendo ESG, mas que, na verdade, elas não fazem as práticas ESG. Elas não praticam ESG. Então, eu acho que isso é mais uma conscientização do ser humano também. Sim. É muito bonito falar sobre isso, mas o que levou aqueles países todos que se reuniram em 2015 a montar a Agenda de 2030 da ONU, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são aqueles 17 ODS, para falar, gente, o mundo vai parar. É isso aí. O planeta Terra está aqui, que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos? Então, pensar assim, não simplesmente porque é bonito ser ESG, é porque minhas ações vão valorizar, as ações da empresa vão valorizar, se eu tiver os índices lá de sustentabilidade, se eu tiver as práticas ESG lá ditas como feitas, mas não necessariamente feitas, o que adianta? Na verdade, a gente que trabalha com comunicação, a gente vê que o ESG ele virou uma moeda de troca de reputação. Dizer que uma empresa tem práticas ESG, aparecer na mídia, né, como uma empresa que lidera o movimento ESG, ele traz um peso para a reputação daquela marca muito importante. Inclusive, existem várias lideranças que se oferecem. Olha, eu gostaria de falar. Uma coisa que a gente sempre se preocupa quando recebe uma abordagem dessa, né? Olha, eu quero ir para a imprensa, eu quero mostrar as minhas práticas. Você está praticando mesmo ou você só fez um checklist? Eu faço isso, eu faço aquilo outro. O que me deixa muito intrigada como profissional da comunicação, você sabe muito bem que antes da gente trabalhar com projetos de comunicação, eu trabalhei em redações de jornal, de revista, tal. Sim. Então, esse espírito crítico que eu tenho, eu pergunto para algumas lideranças, né, algumas empresas que nos contactam, muito bem,
Que bacana que você está certificado, que bacana que você está, né, formou um comitê de ESG, um comitê de sustentabilidade, mas me deixa ver seus números. Sim. Me deixa ver a sua prática. Me deixa passar um dia lá na tua empresa e ver o que realmente está na prática. Entendeu? Um caso clássico é a questão da diversidade, é que normalmente é assim, ó, entrevistei um convidado que ele falou assim, gente, diversidade sempre teve no mundo. A inclusão é que está difícil, né? Porque sempre teve pessoas jovens, sempre teve maturidade, sempre teve o que é difícil é a inclusão, porque você precisa fazer representatividade, você precisa fazer esse público dialogar, esse público ser olhado com responsabilidade e com oportunidades dentro de um corpo corporativo, né? Então, assim, uma maneira que você tem, que eu tenho de medir o quanto a empresa está realmente conectada, ela não quer só aparecer no jornal, me deixa ver a sua prática, me deixa ver se você está mesmo. E uma das coisas que mais... eu só faço uma pergunta. Eu quero saber quantas mulheres estão na liderança da sua empresa. Assim, tipo, presidente, diretoria, membro o board member, né? Quantas? Eu quero saber. Sim, sim. Normalmente é uma das perguntas que mais problema tem. As mais constrangedoras. A mais porque constrangedora. Porque a pessoa fica, opa, isso como daí eu assim? não tenho. Né? Tem gente que acha que tem liderança feminina, tem empresa que acha que tem liderança feminina, mas ela não está lá quando é CLT, não está no registro. Não, Nossa. A gente está preparando, mas a gente já considera. Então, você não tem. Não tem. Existem empresas que têm diferenças de salário ainda, de mulher e de homem. Infelizmente, existe, né? Isso é algo que a gente vai ter que... talvez a nossa geração tenha que combater isso de uma forma mais enfática, liderando por exemplos, brigando para que as empresas onde nós trabalhamos realmente pratiquem essa diversidade, incluindo as pessoas dentro do contexto da empresa. Sim. Eu vejo que na empresa que eu trabalho, na Kion, por exemplo, isso foi uma construção. Quando nós começamos também, quando eu comecei há 25 anos atrás, eram pouquíssimas mulheres na empresa. Hoje nós somos muitas já. Em cargos de liderança, podemos ser muito mais. Ainda temos poucas no Brasil, temos muito mais no Grupo Kion como um todo, mas eu ainda considero que temos poucas no Brasil. Por isso que o meu propósito e a minha missão, enquanto eu ainda estiver com energia, com vontade de trabalhar, que eu tenho, acho que eu vou ter pro resto da minha vida, só o dia que eu morrer mesmo que eu vou parar, porque... hoje a qualidade de vida é tão grande que é difícil a gente parar assim, né? E o meu objetivo é realmente formar as meninas para que elas possam ter coragem, possam ter competência, para que elas assumam cargos de responsabilidade e de liderança nas nossas empresas. E outra coisa, mas tem pessoas... Ainda existe, Andréia, gente que não contrata mulher porque acha que vai engravidar e vai ficar de licença maternidade. Houve uma época que eu ouvia muito isso. Porque ela acabou de casar, então a chance dela engravidar é muito alta. Exatamente. Ou porque ela não tem suficiente estudo. Hoje tem as universidades corporativas, né? Tem incentivos a estudo. Eu vi uma vez uma reportagem de uma executiva americana de uma grande empresa de tecnologia que foi contratada com 8 meses de gravidez. Ela estava no 8º mês de gestação e ela foi contratada. Então, não existe... Eu sou um caso. Eu tive o Caio e o Vicente praticamente sentados em cima de uma empilhadeira. Né? Então, eu atendi... Eu digo para eles. Eu tenho uma empresa que a gente atende lá na agência, que eles promoveram uma funcionária que estava ela tinha acabado de sair para ter o neném, né? Não tinha tido ainda, ela estava em repouso para pré-parto, ela foi promovida, entendeu? Então, ela foi promovida. É possível. E a gente pode se planejar para isso. As empresas podem se planejar. Eu tenho meninas na minha equipe, nas nossas equipes, que saíram para licença maternidade, ficaram com seus bebês, voltaram já a trabalhar. Estamos ali organizando o Family Day para todas elas juntas. E é possível, gente. Isso, assim... Essa mensagem que eu gostaria de passar para as moças que estão assistindo, para as mulheres que estão assistindo, é possível. É possível. A maternidade não é empecilho para nada.
O fato de sermos mulheres não é empecilho para nada. Gente, olha só, eu conheço a Adriana há muito tempo, então assim, ó, o batom, a unha, isso não foi só para gravar, viu? Ela é assim, com a diferença que quando ela está na fábrica, ela usa um vestuário diferente, porque na fábrica a gente, né, tem um protocolo diferente. Sapato de segurança. Isso, mas assim, todas nós, de uma determinada maneira, a gente pode exercer a nossa feminilidade e a nossa comunicação, tanto a visual quanto o que a gente externa, a gente não precisa mudar, a gente não precisa brigar com o nosso colega homem e olhar para o masculino como se ele fosse um inimigo, ele não vai deixar eu falar, ele vai roubar a minha ideia, não é nada disso. A liderança feminina, seja você uma C-level como a Adriana, seja você num cargo menor, existem lideranças naturais. Existem. Todas nós somos líderes em potencial. Agora, eu acho que a comunicação ajuda muito nesse ponto. Muito, muito. E a gente fazer programas como esse que a gente está fazendo agora. Até vou te convidar para a gente pensar em alguma coisa de fazer lá na empresa com as meninas também. Aceito. Para que a gente tenha eventos de comunicação. Eu acho que a gente tem que promover isso. Nós temos que ser agentes dessa mudança. Nós somos mediadoras naturais. Isso. As mulheres são mediadoras. Você vai numa reunião que está pegando fogo, tem uma mulher lá, ela tem sempre uma palavrinha que vai baixar, vamos dizer, a testosterona do ambiente, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, né? É verdade. Vai puxando a faca, está quase saindo a Terceira Guerra Mundial, aí vai lá a mulher, gente, vamos pensar por esse lado, vamos pensar pelo outro e tal. Nós somos mediadoras naturais. Então, é nesse sentido que a mensagem que eu passo para as meninas, não percam sua feminilidade, não percam sua doçura, porque isso não as impede de serem boas líderes, né? Sejam líderes como vocês são nas suas casas, sejam líderes nas suas empresas. É isso mesmo. Olha, o nosso bate-papo tá uma delícia, mas, gente, tudo que é bom também tem data de validade. O nosso acabou de acabar. Ah, que pena. Adriana, foi super prazer conversar com você. Meu, assim, foi um privilégio ouvir de uma líder como você e que tem se empenhado para desenvolver as mulheres, né? Eu acho que não só dentro do onde você trabalha, mas também aonde você convive, porque eu convivo com você fora do seu ambiente corporativo. Eu sei que é um incentivo que você dá para todas nós, né? Em determinada medida. Foi um grande privilégio ter você aqui. Eu espero que você volte para a gente conversar sobre novas pautas. Tudo bem? Terei imenso prazer de voltar quantas vezes você me convidar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, querida. Para você que ficou com a gente até aqui, meu muito obrigada. Vai acompanhar a Adriana lá no LinkedIn. A gente vai colocar aqui no descritivo do programa o LinkedIn dela. Acompanhe a biografia. Eu tenho certeza que você vai gostar de ver a atuação tanto da Adriana quanto da empresa dela, Kion Group. Você vai ver que é nota 10. Muito obrigada. Até a próxima.